Os homens de Deus, eles eram homens que tinham visão. Ezequiel teve uma visão de Deus e teve uma visão daquilo que Deus iria fazer. Ele não estava só no meio de pessoas aflitas, pessoas que estavam sofrendo. Ezequiel, ele estava descontente, ele estava desanimado, ele estava ferido, emocionalmente falando, sem perspectiva, sem esperança. Mas de repente o céu abriu. Ele teve a visão de Deus. Ele teve a visão da mente de Deus. Aqui está. Deixe-me citar rapidamente para a gente concluir. Atos capítulo 10. Se você ler Atos 10, versículos 9 a 16, você vai ver que Pedro teve uma visão. A visão de Pedro, a visão de Paulo e a visão de João, elas são exemplos para nós. Entender o que é visão. A igreja havia começado. Agora está Pedro em Jope, ele subiu para orar, ele foi no terraço, ele estava orando. Quando ele está orando, ele tem uma visão. E a visão desses três homens, elas fornecem para nós aquilo que chamamos os três pilares da visão celestial. Pedro viu um lençol invertido, com animais, que ele nunca podia imaginar comer. Pedro foi o único homem que teve a ousadia de dizer para o Senhor, não, de modo nenhum, Senhor. Foi o único homem. Quando o Senhor disse para ele, Pedro, mata e come, de modo algum, Senhor. Mas ele entendeu a visão, porque essa visão é um trabalho de parto. Ele entendeu que aquela visão falava da inclusividade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não era constituído só dos judeus, era dos gentios também. Ao final daquela visão, os gentios batem na porta de Pedro. Ali nós vamos ver a inclusividade da edificação do corpo de Cristo. Ali nós vemos que agora Pedro entendeu que a obra de Deus é muito mais ampla. Depois você vai ver Paulo. E lembre-se, Pedro era um pescador. Então a visão dele tinha a ver com isso, lançar as redes. O Evangelho, ele é essa grande rede que é lançada, e ele traz todos os peixes. Isto é, a visão que Pedro teve. Aqui a visão da inclusividade por meio do Evangelho. A visão de Pedro, a visão do pescador. Paulo era um construtor, ele fazia tendas. E a visão que ele vai ter tem a ver com a edificação da igreja. Lá em Atos capítulo 9. Quando você toma Atos, capítulo 9, versículos 3 a 6, ele vai para o caminho de Damasco, e ali ele tem uma visão. Quando ele tem aquela visão, nosso Senhor Jesus fala com ele. O nosso Senhor diz para ele, Saulo, Saulo. O Senhor diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Essas palavras, irmãos, formaram a visão. Ele vai dizer para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial.